E estamos, então, para quem está chegando agora de paraquedas, conversando com a Natana Schutz, autora das sinopses aqui, né, do Manual de Técnicas em Terapia do Esquema. Eu vou dar uma quebrada na produção aqui agora, eu vou fazer uma pergunta que não está no card, eles vão ficar desesperados, mas antes disso, quero lembrar só o seguinte, vai aparecer ali do lado o QR Code do livro da Natana, Manual de Técnicas de Terapia do Esquema. Eu não conheço terapia do esquema, não sei como é que é isso, tal, blá, 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 né? Na sinopse, você tem condição de conhecer a obra antes de comprar, né? Então, tá ali o compre o livro, que é o QR Code, que leva para a página do livro. Você está na dúvida? Não tem problema. Nessa página que está ali o QR Code, ó, você vai clicar ali, PDF do primeiro capítulo, ler o primeiro capítulo. Aí você consegue baixar um PDF onde você tem todo o conteúdo da obra, a apresentação da Natana, né, o currículo dela, o sumário completo, a apresentação do livro e o primeiro capítulo para você dar uma lida, né? Com isso, você fica muito mais confiante, muito mais certo de que está adquirindo um excelente livro. O livro é bom, isso a gente sabe, aliás, ele já vendeu muito e continua vendendo muito, mas se você está aí e não conhece, então clica ali no cupom, no QR Code, antes de comprar, baixa o primeiro capítulo, depois vai lá e compra. Eu tenho certeza que você vai comprar, pega o cupom lá que nós botamos agora há pouco ali, entrevista 32, 15%, e já faz a festa. E já entra no site, já compra mais um monte de coisa. Mas, então, agora eu vou pegar o meu pessoal da produção, porque eu vou fazer uma pergunta que não tem no card. Pensaram que a gente ia ficar nesse negócio desse roteirinho aqui, lê, não aguento. É um jeito sinopses de ser. Minha querida Natana, terapia do esquema. Você era psico antes da terapia do esquema. A terapia do esquema veio, entrou, a gente vê um movimento muito grande, né? Até a própria Weiner e outras empresas fazendo curso tal de especialização, a gente vê um movimento crescente desta abordagem. Fala um pouco disso, da tua experiência clínica. Se você for botar na balança, eu costumo brincar que o psicólogo tinha que ser que nem mecânico, uma caixa de ferramentas. Para cada situação, puxa uma ferramenta diferente e vai lá e aperta o parafuso, né? Uma plaquinha ou tira a peça, não importa, tem que ter conhecimento para isso. Aonde a terapia do esquema entrega mais, aonde ela não entrega tão bem, onde é que você junta uma coisa com a outra, até porque, para quem não sabe, nós temos uma coleção chamada Características Distintivas, que mostra todas as abordagens, são livros, é uma coleção fantástica, entra no site da Sinopse, bota lá características distintivas, vai ter o livro da terapia do esquema, que não é o da Natana, mas é um livro base, é um livro que explica o beabá da coisa, assim como tem das outras abordagens da terceira onda. Mas aqui, aproveitando o nosso gancho, não vai ter pergunta aqui embaixo, que eu peguei eles de sopetão, ninguém sabe de nada. O que você pode falar da diferença na balança, terapia do esquema, outras terapias da terceira onda? Onde é que está o pró, onde é que está o contra, ou se não for o contra, onde é que ela não entrega tanto assim? Então, eu vou, inclusive, compartilhar como que foi o meu encantamento com a terapia do esquema, por que eu busquei ela, porque eu já atuava com a terapia cognitivo-comportamental clássica, foi com ela que eu iniciei meus trabalhos enquanto psicóloga clínica, e, de fato, ela me trazia muita estrutura, muitas bases bacanas para ir trabalhando com as demandas que foram chegando até mim. Mas o que eu sentia? Que muitas vezes meus pacientes falavam assim: Natana, eu já entendi tudo isso cognitivamente, no sentido de que eu sei que essas crenças, elas não são funcionais, eu sei que são apenas pensamentos distorcidos, eu sei quais são os comportamentos que eu preciso mudar e como fazer essa mudança, tudo isso já está muito claro. Mas o problema é que eu continuo me sentindo daquele jeito, eu continuo me sentindo como se aquilo que surge na minha mente fosse uma verdade dentro da minha história de vida. E isso, obviamente, que me instigou, eu sempre gostei muito dessa atualização constante, eu considero ela fundamental se a gente quer ser um profissional dentro da psicologia bem-sucedido, e que era um compromisso pessoal meu, quando eu entrei na psicologia, muitas pessoas falavam assim, mas é uma área complicada, e dananã, mas eu sempre olhei assim, não,
tem campo, tem justamente espaço para que a gente realmente tenha uma vida profissional satisfatória. Mas, obviamente, que ela exige, como em qualquer área, esforço, dedicação, atualização, e foi algo que eu sempre busquei fazer, inclusive desde o início da minha carreira, eu sempre fui super cliente da Sinopsis por trazer essas novidades dentro da psicologia em primeira mão. E justamente quando eu comecei a ver isso, eu me deparei com a terapia do esquema, no sentido de que ela trazia justamente muitos conceitos sobre isso, de que a gente precisa, às vezes, trabalhar para além das técnicas cognitivo-comportamentais e trabalhar também técnicas vivenciais e focar muito na relação terapêutica com estratégias que a gente utiliza de reparentalização limitada para que nós trabalhamos essa outra parte do paciente, que é quando ele se sente ainda muito conectado àquelas verdades da mente dele. Então, foi algo que começou a me intrigar muito quando as pessoas me traziam isso, porque eu via as evidências, inclusive científicas, sobre a importância de trabalhar técnicas cognitivo-comportamentais, mas parecia que elas ainda precisavam de mais para convencer muitas pessoas a realmente uma mudança importante. E a partir disso, então, eu comecei a estudar, comecei a trabalhar com os meus pacientes, fui estudando, fui buscando, especialmente materiais dentro da editora Sinopse sobre terapia do esquema. E conforme, então, eu fui aplicando ela, eu fui vendo justamente que esse outro lado, ele começava a ficar mais satisfeito, no sentido, assim, de, eu consigo me sentir também diferente. Parece que depois que eu recebi essa compreensão emocional, que era algo que eu falava agora há pouco, da pessoa se sentir compreendida dentro dos seus esquemas, e se sentir suprida dentro das suas necessidades emocionais pelas técnicas vivenciais, pela relação terapêutica, eu vejo que a gente consegue ir para um nível mais profundo de terapia e que isso tende a beneficiar muitas pessoas, especialmente pessoas que apresentam uma história de vida mais conturbada, com muita negligência das suas necessidades emocionais, pessoas que geralmente, por conta disso, inclusive, acabam desenvolvendo ou um transtorno da personalidade ou transtornos do humor. Então, elas tendem a se beneficiar com esse nível de profundidade que a gente consegue chegar com a terapia do esquema, e também aqueles casos muito persistentes, em que existe uma dificuldade realmente da pessoa mudar, mesmo ela tendo toda essa consciência, às vezes não precisa nem necessariamente se enquadrar num diagnóstico de um transtorno, mas ela tem uma resistência muito grande em relação ao seu processo, à sua mudança, e que quando ela se compreende dentro de uma esfera mais profunda, que a terapia do esquema possibilita, ela tende a conseguir se engajar melhor por justamente esse sentimento, que é uma das grandes necessidades que nós temos enquanto seres humanos. Então, sendo bem honesta, apesar de hoje ainda a gente ter evidências científicas recomendando a terapia do esquema especificamente para alguns casos em particular, especialmente transtornos da personalidade, eu vejo que todo mundo pode se beneficiar em algum grau de compreender suas necessidades emocionais e os seus esquemas e a sua história de vida dentro dessa lógica. O que a gente às vezes vai fazer é trabalhar com determinados pacientes mais técnicas cognitivas, mais técnicas comportamentais, e outras a gente vai aprofundar mais nessas técnicas vivenciais, especificamente da terapia do esquema. Por isso que, hoje, as terapias de terceira geração trabalham muito mais nessa lógica de a gente integrar as diversas linhas psicoterapêuticas, que são baseadas em evidências, que têm essa orientação cognitivo-comportamentais, e justamente a partir dessa integração a gente conseguir um trabalho muito mais completo com as pessoas, que por muito tempo, inclusive na psicologia, era visto como algo ruim, do tipo, se eu sigo uma linha, eu não posso olhar para as outras, né? Porque, de fato, as linhas mais antigas, elas eram mais incompatíveis umas com as outras, só que essas novas linhas, elas já foram construídas inspiradas
inspiradas umas nas outras, então elas se integram e se completam muito bem, e é isso que eu fui buscando fazer, pensando não só em integrar a terapia do esquema com a terapia cognitivo-comportamental clássica, mas também com a terapia focada na compaixão, com a terapia de aceitação e compromisso, porque todas elas, no fundo, né, elas trazem alguma necessidade importante que a gente pode beneficiar certos perfis de pacientes, e isso também foi considerado na construção das técnicas, embora o manual ele seja especificamente da terapia do esquema, mas a base de muitas técnicas também perpassa por uma aceitação e compromisso de determinadas questões envolvendo os esquemas, por uma compaixão que a pessoa precisa desenvolver, seja com ela ou com as outras pessoas, e assim por diante. Oi, gostou desse vídeo? Aqui e aqui existem mais 2 links para você continuar assistindo um excelente material sobre psicologia. E aqui embaixo, um cupom de desconto para você comprar em nosso site. Tchau!